E aí, pessoal, vamos lá então, continuando aquela nossa história sobre a produção da cana-de-açúcar aqui no Brasil colônia, né, a partir de 1530 e tal. Hoje a gente vai ver aqui as fases da produção do açúcar. Então, quer dizer, qual era o processo para a gente da cana-de-açúcar chegar no torrão de açúcar, para isso ser vendido para a Europa. Vamos lá. Então, assim, no Nordeste brasileiro, no litoral do Nordeste brasileiro, vários engenhos passam a ser criados. Mas o que é um engenho? Um engenho não é só a máquina que moe a cana, não é? Com as suas engrenagens e tal. O engenho é tudo em torno desse local. Então, a gente considera o engenho do açúcar como uma empresa para produzir açúcar, uma empresa açucareira, não é? Em que dentro dessa lógica do engenho tem as plantações, tem os rios, tem as roças, tem as máquinas, tem os fornos, tem os locais para se embalar o açúcar, tem o lugar para o açúcar descansar, para o açúcar secar, tem a moenda, tem as instalações, tem a senzala, né? Tem a capela, tem a casa grande, que é a casa do senhor de engenho, ou seja, as moradias, né? Ou seja, tudo isso é um engenho de açúcar, né? No litoral, vários engenhos espalhados ao longo do litoral do Nordeste, seguindo aquela lógica que a gente viu na aula passada, né? Plantado no solo, a cana plantada em solo de massapê, num clima tropical, exigindo muita água, né, na sua produção. Então tá, aqui só para comentar do engenho. Aí vem as fases. Olha lá. Arar, plantar e colher. Tá, isso é para qualquer planta. Tá tranquilo. Você tem que arar a terra, arejar a terra, né? Porque senão a terra fica muito batida e o que você planta não nasce com tanta qualidade. Então existe lá os bois que são atrelados, né? E tem uma engrenagem que vai rasgando a terra para ir afofando a terra para poder receber o plantio da cana. A cana ela é plantada através de pedaços, né? Então você pega a cana, corta em vários pedaços, cada pedaço que é colocado na terra brota. A partir de determinado momento, a cana está apta a ser colhida, né? Então, os africanos que eram escravizados, vocês viram na aula passada, eles lá munidos de um machado cortavam a cana, colocavam aquilo em carros de boi e os carros de boi transportavam ali da plantação até a próxima fase, que é na casa da moenda, que é onde a cana seria moído no moinho. Esse moinho poderia ser feito à base de água, né? Então, próximo de uma cachoeira, de um rio, o movimento da água girava o moinho, mas normalmente era no lombo dos bois, né? Colocavam dois bois, três bois, um boi, depende do tamanho, né, da engrenagem. E os bois ficavam rodando, né? E conforme eles ficavam rodando, os africanos escravizados colocavam a cana ali no meio da engrenagem e aquilo moía e virava uma garapa, um caldo de cana. Não é? A partir dali, aquilo era levado para a casa de fornalha, onde o líquido seria aquecido e cozido. Conforme o líquido cozinha, ele empelota, ele engrossa, até ir para uma próxima fase, né, que é a casa de secagem, a partir desse momento do purgar, para uma casa de secagem, onde aquilo endurecia, petrificava, virava um torrão que deveria ser embalado, colocado o nome do proprietário e ser enviado para os portos para onde seriam vendidos para a Europa, né? Então aqui eu separei um texto, né? Aqui,
A moagem, então, era realizada em moendas movidas por roda d'água, animais ou até escravos. Essa atividade se estendia por 9 meses e podia durar até 20 horas diárias. Depois, o cozimento. Sob a supervisão do mestre de açúcar, o caldo de cana era cozido até formar um caldo grosso, o melaço. Ele era despejado em formas, com um furo no fundo para drenar o líquido. Aí é para purgar, para purga. As formas eram então encaixadas em buracos na mesa de purgar. Eu vou mostrar uma imagem daqui a pouco. O líquido era drenado, ficando apenas cristais de açúcar no recipiente. Algumas semanas depois, o açúcar era desenformado, tirado da forma, separado em mascave branco, o branco de maior valor, e posto para secar ao sol. Aí vinha o encaixotamento. Por último, o açúcar era encaixotado, identificado com o nome do proprietário e enviado para cidades do litoral, de onde um mercador o transportaria até a Europa. Bom, então é isso. Essas eram as fases, desde a cana até chegar no torrão de açúcar. Vamos ver uma imagem para ficar ilustrado. Olha lá. Então a gente tem aqui o engenho de açúcar. Né? O engenho é composto, olha aqui, ó, a casa grande, repara que ela fica num lugar alto, né? Porque as pessoas que viviam aqui, que eram os senhores de engenho e sua família, né, precisavam vigiar se o trabalho estava transcorrendo. Repara que aqui atrás tem uma capela, faz parte do engenho, né? Cristãos são enviados para cá pela Companhia de Jesus. Lembra os jesuítas, os padres jesuítas? Eles estavam instalados nesses engenhos também. Tá, aí tem a plantação, né? A plantação de açúcar e tal. Então, isso era trazido em carros de boi. Olha, ó, o carro de boi aqui, o carro de boi e tal. Até a fase da moenda, do moinho. Então, tá vendo que a engrenagem está atrelado aqui no lombo dos animais. Então, quer dizer que o líquido daqui era levado para a fornalha, onde aquilo era aquecido, né? Virava uma pelota, um melaço. Isso era colocado nas mesas, lembra que eu falei, né? Que eu mostraria. Tá aqui as mesas dentro de formas, né? Normalmente formas de barro que eram quebradas muitas vezes, ou às vezes não, depende da técnica utilizada. Aquilo era secado, embalado e depois era levado para o litoral, para onde seria transportado, seria colocado num navio e transportado para a Europa e lá revendido. E é isso então, gente. Essas são as fases para a gente chegar da cana ao açúcar. Valeu!